aí, pessoal, que legal poder trazer mais um episódio do podcast do Música Pra Ver, esse espaço onde musicapavê.com ganha seu formato áudio. E eu quero de imediato te dar a dica de que todo o conteúdo que você ouvir nos próximos minutos, sejam músicas, clipes ou discos, citados nas entrevistas, podem ser ouvidos na página desse episódio lá no site, na aba podcast. E esse episódio chega com uma ideia proposta pelo nosso pavezeiro Rômulo Mendes, que já aparece por aqui falando sobre histórias que as músicas contam. Nós todos os dias acompanhamos narrativas propostas na poesia das letras, nos videoclipes ou em qualquer tipo de ação que os artistas e bandas propõem em seus trabalhos. Ele trouxe essa ideia e toda a equipe abraçou a causa. Mas aí nós sonhamos tantas coisas para o podcast que nós logo percebemos que um só episódio não daria conta de tudo que queremos fazer para este tema. Então eu já deixo aqui o aviso que em breve nós retornaremos a esse assunto com novas bandas e artistas comentando quais histórias as músicas deles contam. Mas hoje começamos com um papo com Felipe S., de quem o Música Pra Ver teve a honra de estrear um videoclipe recentemente para a música Amigo Máquina. Ela e a anterior, Umbigo Digital, são as duas primeiras amostras de seu segundo álbum solo, Espelhos, que está sendo lançado em outubro com financiamento coletivo. Felipe é um velho conhecido nosso por ser integrante de uma das bandas mais queridas dessas últimas 2 décadas, Mombojó. Veja aí o que ele contou sobre as narrativas por trás do novo disco. Felipe, estamos aí então conhecendo um pouco mais sobre seus Espelhos, né? Seu segundo próximo álbum que sai logo menos. E é interessante, né, como tudo que a gente sabe sobre ele até agora é o que a gente viu nos clipes de Umbigo Digital e de Amigo Máquina. E a julgar por eles, eu e todo mundo que viu, suspeita que tá vindo uma preocupação sua, uma atenção sua, muito específica a uma história que está sendo contada, né? Então a primeira pergunta é, quando a gente olha para esses clipes, o que a gente pode, então, já deduzir sobre como é o disco? Esses clipes, o resto do disco, não é uma continuação dessa história. Eu quis lançar essas 2 músicas até meio próximas umas das outras, porque eu quis fazer uma campanha de financiamento, né? Como eu estou sem fazer show, eu resolvi fazer uns produtos para tentar arrecadar uma grana, assim, né? Para suprir essa demanda que não está tendo do show e tal. E aí eu pensei que essas 2 músicas são as primeiras do disco, elas têm um diálogo. E por coincidência, porque são músicas que não foram pensadas como uma continuidade. Foi um disco que eu fiz com um longo tempo, assim. Eu comecei a fazer em janeiro de 2018 esse disco. E aí passei, 2 anos e pouco escolhendo repertório, mudando arranjo e tal. Umbigo Digital, essa primeira música, ela entrou depois. A música Umbigo Digital eu fiz de uma leva só. Eu tava num momento meio de uma crise pessoal, assim, meio nessa coisa de, entrava no Instagram, aquilo me fazia mal, aí passava um tempo sem entrar, depois me sentia meio fora das coisas, aí voltava e ficava me sentindo mal com aquilo, aí num momento, assim, de crise existencial, uma noite, assim, eu fiz essa música, assim, de uma hora pra outra. Aí depois que essa música entrou, aí eu lembrei que eu tinha essa música Amigo Máquina, e aí fiz um arranjo só com voz e teclado. Essa música toda tem uma guitarra também, mas uma guitarra bem simples, assim, uma guitarra limpa e tal. Mas aí resolvi criar uma identidade contínua entre a campanha e esses meus singles. Eu quis tentar criar uma história que envolvesse tudo numa coisa só. E aí a introdução do clipe é como se encontrasse uma pessoa que me vendesse um produto que é tipo um computador que você usa direto na lente de contato e tal. E aí esse produto tem um sistema operacional que faz... É tipo... não sei se você já ouviu falar num software que tem, acho que é um site, que chama Olivia. Essa foi a grande inspiração para essa música, assim, para o roteiro dessa música, na verdade. Aí ele faz uma varredura da tua vida, ele indica onde você pode pedir dinheiro emprestado. No meu caso, ele ficou indicando leilões de apartamentos, você pode dar uma entrada baixa, você pode ser o quê, Fiquei, caramba. Fiquei pensando, se tivesse uma coisa, um equipamento desse, um recurso desse, para música, seria incrível. Aí foi quando me veio a ideia de criar um recurso desse pra música. Dizer assim, agora que tô sem show, me diz aí o que é que eu faço.
E aí veio junto essa ideia da música com o financiamento. Tentei meio que juntar tudo. Mas o disco em si, eu acho que ele já vai trilhando outros caminhos que não sejam a continuação desse enredo, de um modo geral. Ah, sim. Eu tava suspeitando que Continuação. vinha por aí uma obra conceitual, né? Uma coisa meio narrativona mesmo, mas então não é exatamente isso, né? São várias narrativas De um modo que compõem geral, um álbum. esse disco que eu fiz agora, as músicas felizes eu fui tirando, porque era meio um estado de espírito que eu tava sentindo, assim, sabe? Eu acho que eu tava meio no modo música de lamento mesmo, assim, sabe? Porque é como eu tô me sentindo, assim, em relação a tudo que tá acontecendo, né? A situação do país, a situação da cultura, principalmente, do país, uma coisa tão importante, assim, né? Eu não tava numa vibe, assim, de fazer, tipo, música feliz, animada. Eu tava querendo, acho que... Não é o momento, né? fazer um retrato meio do que eu tava sentindo. Eu vejo vários artistas fazendo músicas animadas e sendo uma coisa positiva para eles, tendo bons resultados. E também não tenho nada contra, assim, mas é meio uma coisa pessoal, assim, como eu tava querendo expor esse meu momento de agora, Sim. assim, né? E esse disco teve várias coincidências, assim. Ele foi composto antes da pandemia e várias letras fizeram muito mais sentido agora na pandemia. Parece que eu escrevi sabendo o que ia acontecer, assim. Profético. Meio profético mesmo. Foi engraçado. Pois é. E Felipe, esse disco chega também, tudo isso, né? Todo esse processo chega primeiro simultâneo e depois agora o lançamento posterior. Há uma experiência audiovisual muito grande que você teve com a Mombojó, que foi lançar um filme. Foi. Né? Eu queria te perguntar aprendizados dessa experiência. O que ficou em você? Caramba, esse do Mombojó foi total mérito, assim, do Luan Cardoso, o diretor. Eu acabei não tendo a oportunidade de participar tão diretamente, porque antes da pandemia a gente, final de semana, viajava e tal, então nem todos os clipes eu estava participando. Tinha uma roteirista, que foi a Ana Souto, que foi criando as ideias. Tipo, nossa ideia inicialmente com o Mombojó era fazer um clipe por música, meio com uma coisa simples. Tanto é que o primeiro clipe dessa série, ele registra o nosso dia a dia indo para o ensaio. Uma ideia bem simples, assim, que a gente foi tendo. E aí o Luan, que dirigiu tudo, depois do primeiro, ele falou, cara, eu tô com ambição, assim, quero fazer uma coisa maior. Quero fazer um longa com isso. E a gente, cara, tu é louco, né? Como a gente não tem dinheiro e tal. Ele, ó, arruma aí um mínimo aí por mês, para cada produção, que a gente tava lançando uma música por mês, que eu me viro aqui, os atores estão afim de fazer e tal. E aí ele montou toda a história, assim. Tipo, esse primeiro ele virou, tipo, um detalhe dentro do filme. Ele é meio que, tipo, um momento que um dos personagens tá assistindo algo sobre a banda, assim. Porque ele foi meio fora do percurso, assim, né? Na carreira solo eu assumo muito mais coisas, né? Então, no clipe de Umbigo Digital, que eu fiz também uma introdução do clipe, misturando, como eu falei, a história do financiamento com a história do clipe e tal. E aí foi uma coisa que eu fui lapidando um tempão sozinho, assim, pensando, anotando e tal. O diretor, Luiz da Fonte, ele teve um mérito muito grande de realizar isso tudo no meio de uma pandemia. A gente gravou a maioria das cenas, cada ator sozinho, isolado, assim, tem poucos momentos que a gente se encontra, e quando a gente se encontra a gente tá de máscara e tal, nas filmagens. Mas eu acho que eu aprendo muito mais nessa dificuldade de ter que acumular mais funções e nisso tudo, assim, né? No do Mombojó, eu fiquei mais como espectador mesmo, acompanhando, assim, o trabalho do Luan, da Ana Souto e tal. E agora eu tô tendo que, tipo, continuar esses primeiros capítulos que eu criei, que eu já tô com um clipe filmado, que tá sendo finalizado, que foi feito pelo Luan Cardoso também, que fez o filme do Mombojó. Legal, sim. Esses primeiros da minha carreira solo foram filmados pelo Luiz da Fonte. O segundo ele filmou e foi editado pelo Marcelo Perdido. E esse agora, o terceiro, foi filmado e dirigido pelo Luan Cardoso, que vai sair agora no dia 6 de outubro.
Que legal. E voltando à questão do financiamento coletivo, tem uma leitura que eu faço disso também, e posso estar sendo muito romântico, mas eu acho que o financiamento coletivo nada mais é do que você convidar as pessoas para escrever a sua história junto de você, né? Total, eu tava realmente assim meio sem perspectivas assim quando a pandemia veio. Eu me vi realmente assim muito preso a os shows, né? Era o que me sustentava assim. E eu tava com uma filha com menos de um ano e tal, assim. Por um lado, foi até uma das coisas que me ajudou, porque se eu tivesse que sair de casa, eu ia ter que botar alguém, ia ter que pagar para botar alguém aqui dentro de casa e tal, né? E aí eu Sim. tive disponibilidade total e foi ótimo poder ficar com ela, assim, poder vivenciar os 2 anos de vida dela totalmente dedicado, assim, a esse cuidado com ela, assim. Foi uma coincidência muito grande. O primeiro dia de aula dela foi no dia que eu lancei a primeira música desse meu disco solo e o dia que eu lancei a Olha campanha só. também. Foi sincronizado coincidentemente, assim, né? São duas narrativas que são uma só, na verdade, São né? uma só. Porque é o que você tá vivendo. E aí, quando eu tava nesse modo meio sem perspectiva, num momento assim meio desabafo no Twitter, assim, falando, caramba, eu acho que eu escrevi alguma coisa do tipo como viver de música no Brasil, Google pesquisar, no Twitter. Aham. Aí várias pessoas se solidarizaram com o meu texto, falaram, não, pô, você é legal, continua, siga em frente, né? Mas, pô, como é que... Não sei o que fazer e tal. E aí algumas pessoas me falaram assim, faz um financiamento, pô, vende alguma coisa que a gente compra. Se tu vender alguma coisa ligada ao teu trabalho, eu tenho interesse em comprar. E aí eu fui começar a pesquisar. Acho que assim, eu não funciono muito no modo que as coisas funcionam dentro do Instagram, por exemplo, assim. Eu sinto que eu não sou um artista Sei. que consigo ter um bom resultado dentro do Instagram. Eu não gosto de ficar cantando, voz e violão. Eu não gosto de fazer caixinha de pergunta. Eu não gosto de fazer, sei lá, eu gosto de focar mais em criar as músicas, criar um videoclipe, criar. Eu foco muito mais na música, assim, de modo geral. Mas aí, estudando sobre o tema, eu vi uma história de uma canadense que fez uma campanha totalmente através de mensagens diretas, sem usar redes sociais, sem usar patrocínio de nada. E ela teve mais de 100%, assim, Uau. e era um projeto grande, ela estava pedindo uma grana alta, assim, tal. Ela escreveu um livro que depois, sobre essa campanha dela, que foi super bem sucedida e tal, e achei muito legal, assim, o fato de ter essa via fora do algoritmo, sabe? Não ficar pensando, o que é que funciona para a internet, né? Tipo, ficar me adaptando ao que funciona no Instagram, coisa do tipo, que eu sinto que eu não combino com essas coisas, assim, não é a minha... Mas aí eu comecei a criar um plano, assim, aí ela dá uma sugestão de você fazer uma lista de pessoas que você acha que vão contribuir com o seu projeto e você fazer uma estimativa de quanto cada um pode arrecadar. E diga você, isso aí dela foi batata. Tipo, hoje, Olha só. fazendo a minha estimativa, seguindo o conselho, eu nem sei o nome dela, assim, eu fiquei lendo várias coisas, mas não decorei o nome. Meu cálculo deu 16 mil reais. Exatamente o que eu estou arrecadando hoje, que faltam 4 ou 3 dias. Eu consegui exatamente Sim. 16 mil reais. Provavelmente eu posso conseguir mais, porque ainda faltam 3 dias e no final as pessoas vão se solidarizando, né? Falta pouco tempo, falta 48 horas e tal. Imagino que eu consiga um pouquinho mais do que isso. Então bora lá participar. Vamos lá participar. Se você estiver ouvindo e der tempo, chegue junto. Oi, gente, aqui é a Carol Reis mais uma vez para conversar com a Letícia e com o Rômulo. E pensando no título do episódio de hoje, que é Histórias que a Música Conta, eu comecei a pensar bem literal nessa frase e pensar em como álbuns podem ser conceitual, né? Então, trazerem o álbum inteiro, todas as músicas juntas trazem uma história, começo, meio e fim. Como também tem artistas que não fazem um álbum inteiro, né? Contar uma história, mas uma ou outra música se casam, ou só uma música, assim, todas as músicas contam uma história separada. E eu queria perguntar para a Lê e para o Rômulo, qual que é a relação deles com esse tipo de álbum? Vocês gostam de um álbum conceitual? Vocês preferem um álbum que cada música conta uma história? Como que é? Eu prefiro um álbum conceitual,
porque eu vejo um lance parecido com o cinema. Eu gosto de me envolver com uma história específica do começo ao fim, levando em consideração que a gente vive hoje no mundo dos singles, né? Quando eu me preparo para ouvir um álbum, é bem semelhante como quando eu estou me preparando para assistir um filme ou uma série. Uhum, Hoje em dia eu gosto de pegar um produto assim, que é bem fechado do sim, começo ao fim, e aí eu escuto de novo, eu entendo mais coisas. sim. Para falar um exemplo, eu gosto muito do Crônicas da Cidade Cinza, do Rodrigo G, que fala bem dessa parte Uhum, urbana da cidade de São Paulo. Então, sempre quando eu estou escutando esse álbum, eu estou aprendendo alguma coisa nova. Outro álbum também que eu acho, que eu acabei de lembrar, que é Castelos e Ruínas do uhum, BK, que eu também acho bem demais, assim. uhum. É muito doido você falar isso, porque isso foi literalmente uma das coisas que eu pensei, assim, de como eu também gosto muito de cinema e enfim, e eu também fiz essa comparação de que quando eu ouço um álbum conceitual, é como se um filme passasse na minha cabeça também. Então, mesmo sem ter visto, a Beyoncé lançou Lemonade, né, e Lemonade saiu com vídeos também, enfim, antes mesmo de ter visto os vídeos, as músicas claramente mostravam a história dela, o que ela queria contar, sabe? O término, descobrir que o marido traiu ela, enfim. E é como se um filme passasse mesmo na cabeça e exatamente o que você falou, assim, eu sempre busco saber mais sobre o que eu tô ouvindo. Então, por exemplo, o álbum novo da House, né? Ele também é um álbum conceitual e fala sobre gravidez, e ela tem uma doença que a gravidez era em risco, então, assim, o álbum, ele mostra muito a relação da mulher com o corpo, enfim, eu fui atrás para saber mais, e eu não sei se eu posso falar que eu prefiro um álbum desse, mas eu aprecio muito, sabe? Eu tenho uma relação, assim, de muito amor por álbuns assim. Mas, ao mesmo tempo, eu também amo muito artistas que criam músicas que contam histórias, né? Que nem a Taylor Swift, eu acho que o último álbum dela contam histórias bem lindas e bem tristes ao mesmo tempo. E então eu não sei se eu consigo escolher entre um ou outro. Eu tenho uma relação muito boa com os dois. E você, Lê? Eu acho que para mim também é uma relação boa com as duas coisas, assim. Eu fiquei pensando muito, né, quando você falou dos álbuns conceituais, eu lembrei da Luísa Lian e do Oi há Tempo, que ela lançou em 2017, Uhum. que além do disco em si, tinha eu nem sei se isso ainda está no ar, mas eu lembro que quando rolou o lançamento, tinha uma plataforma, acho que era um site, em que você entrava e era meio que um game, e você ficava navegando por ali enquanto você ouvia o disco, assim. Que Além irado. dos que ela lançou em relação a isso, né? Mas essa imersão também nessa outra camada, né? Que é você entrar no site e experienciar isso de uma outra forma, eu acho que o álbum conceitual sustenta isso de um jeito que um álbum com vários singles não dá conta, né? Eu acho que são coisas diferentes e que funcionam de maneiras diferentes, assim. E eu gosto dessa experiência da imersão, eu acho que isso é uma camada muito boa, assim. É Uhum. divertido, né? Porque, bom, nesse caso é meio que um game e tal, mas existem esses outros lugares de você entender mais a história, de você se sentir próximo daquilo que você está Sim. ouvindo. Então, acho que essa imersão é bem interessante. E quando eu fiquei pensando, quando o André falou, né, do episódio de hoje, você falando aqui agora também sobre essas histórias que a música conta, eu pensei imediatamente em Cio da Terra, do Milton Nascimento. E aí Uhum. eu sabia muito vagamente sobre a música, assim, que era sobre trabalho agrário e trabalho no campo e tal. Mas aí eu Uhum. fui pesquisar sobre isso e aí eu entendi que o Milton compôs essa música inspirada no canto das mulheres camponesas que trabalhavam na colheita de algodão do Vale do Rio Doce. E aí, Uhum. isso também é uma camada que uma única música consegue trazer também, né? Sim. São várias nuances, e aí eu acho muito interessante porque essa música tem 3 estrofes, e é tipo uma história muito densa e muito completa também. Uhum. E, enfim, eu gosto de pensar nisso também. Eu acho que são lugares diferentes, né? Propostas diferentes e que super funcionam desde que
enfim, esteja bem construído e a gente consiga acessar isso de várias formas, assim. É muito interessante isso que você falou, que não precisa ser um álbum conceitual para dar aquele impacto, né, com a história, assim, se for bem Sim, feito, sim, assim, você sente aquele soco no estômago, né, assim, de uma música exato. só também tem esse poder, assim. O que eu acho interessante também, que eu tava pensando aqui, às vezes até uma história que não é tão literal, você acaba criando a própria história, sabe? Então, você ouve aquela música, você tá ouvindo aquela história, né, e você acaba criando o significado para aquela história, ou relacionando com alguma coisa na sua vida, ou tentando chutar o que aconteceu com o artista, né? E aí você vai buscar e não teve nada a ver com o que você pensou, mas eu acho que essa dinâmica, essa relação com a música também é muito interessante, de você tentar entender talvez as metáforas que ele usou, ou entender a emoção que está por trás da música, enfim, eu acho que às vezes não tá tão óbvio também é muito interessante, assim, não óbvio, mas ter ambiguidades no meio também é interessante. Eu entendo o que você está falando. Tem uma música do Maurício Pereira, Uhum, já foi regravado pelo Metá Metá, que é o Trovoa. uhum, E eu acho que é uma música bem crônica e é sobre o amor, né? Sobre um cara que tá falando sobre o amor dele. E é algo tão subjetivo e ao mesmo tempo tão uhum, assertivo que cara, sempre quando eu escuto, e é um caso específico de uma música só, né? uhum. E sempre quando eu escuto, eu sinto que eu aprendo tanto e eu quero escutar mais para ter mais detalhes. E às vezes a minha leitura não necessariamente significa o que o cara quis dizer, sabe? Sim. Mas essa música me leva nessa viagem, assim, de tipo, de emoção e sempre tentar descobrir algo novo, assim. Sim, isso é a própria abertura, né, das obras, assim, tanto para Uhum. interpretação quanto para a gente ficar revisitando várias e várias vezes, e a cada vez é uma coisa diferente também. É, porque a gente vai evoluindo, né? E aí vai ouvindo de novo e vai mudando a opinião. E eu acho que eu pensei agora no álbum do Terno, Atrás e Além, que não é que é um álbum com uma história, mas é um tema, né? Vamos dizer que é o Uhum. conceitual por ter um tema. E eu lembro que foi um álbum que me marcou muito, porque eu consegui me relacionar muito, mas hoje eu ouço com outro ouvido, assim, continuo me relacionando, mas a minha relação com o tema mudou um pouco. Então, eu acho que isso é interessante também, como a nossa relação com a história vai evoluindo também, a gente vai mudando a opinião, vai mudando como a gente está ouvindo aquela música, enfim, acho que isso é muito interessante também. A obra vai se virando outra coisa, né? Como se a obra estivesse observando a sua própria, o seu próprio caminhar, né? Tipo, Uhum, você vê a obra de um jeito com X idades e aí faz outra idade, você já vê a obra de outra forma, ela te ganha de outro jeito, e isso que é o uhum. bom da arte, né? É, A magia da arte é isso, e né? até as Tipo, camadas, né, que as coisas vão revelando com o tempo, assim, eu me dei conta esses dias de que exato. na música Efêmera da Tulipa Ruiz tem back vocal da Cel, e eu nunca tinha reparado nisso. E é uma coisa que Sim, você, Nossa, enfim, eu nunca tinha você reparado fica também. ouvindo e aí você, beleza, você gosta da música, e aí depois você começa a ver essas camadas também de quem está contando essa história, né? E de quais pessoas estão participando dessa contação, assim, isso é interessante também. e assim, a gente já falou desse tema várias vezes, porque a gente acha um tema muito, assim, eu acho muito interessante, que é o como a gente recebe músicas novas o tempo inteiro, né? A gente falou isso até no último episódio, a gente tá sempre, as músicas que estão no topo sempre estão mudando, a gente tá sempre consumindo músicas novas. Vocês acham que álbuns conceituais vão continuar existindo, vai diminuir, vai aumentar, ou você acha que artistas como esses que a gente citou não pensam muito nessa de entregar música rápido? Eles vão fazer o que eles acham confortável. Se quiser fazer um álbum conceitual, vai fazer. Se não quiser também, deixa para próxima. O que que vocês acham? Eu acho que tem para todo gosto, né? Assim, e eu acho que Uhum, é É, interessante o trabalho vir como quem está fazendo acha que tem que vir, sabe? Eu acho que as uhum, chances dos álbuns conceituais continuarem são grandes, porque são inúmeros recursos que a gente tem, a cada dia a gente tem um recurso novo, então
acho que para além do conceito do álbum, existem outros instrumentos que o artista pode usar para trabalhar esse conceito, fazer um filme, fazer um site, fazer, sei lá. Sim. E ao mesmo tempo que as músicas rápidas, né, os singles que todo dia tem um novo e tal, vão continuar também, porque isso também é uma camada do que as pessoas gostam, né, de um modo geral, Sim. assim. Então eu realmente acho que tem para todo mundo e conforme o interesse, assim. Eu também acho que é por esse caminho, e eu também acho que quem quiser fazer um álbum conceitual, ele vai ganhar mais destaque, assim, porque acaba que, querendo ou não, os singles, eles vão aumentar cada vez mais, né? Então, quem for fazer um bom álbum conceitual, a impressão que eu tenho é que vai ganhar uma força, assim, vai ser uma obra que vai chamar a atenção, que vai inspirar. Eu acho que vai sair grandes coisas aí. Quem vai fazer mesmo é quem tá querendo contar algo, sabe? E nessa eu acho que o público ganha. Deixa eu te falar de Luciuli, músico carioca gente boníssima, que acabou de lançar a versão deluxe de seu álbum Pele. Eu sentei com ele para conversar sobre as narrativas que ele apresenta em sua música e também nos videoclipes. Paralelo, o seu mais recente, faz uma homenagem muito bem-humorada à série Um Maluco no Pedaço e conta com nomes como a ex-BBB Lumena no elenco. Luciuli, para começar, eu já quero falar direto do clipe de Paralelo, que eu achei muito divertido. Não só eu, todo mundo curtiu bastante, por ele em si, mas também porque ele traz lembranças de uma série que é muito querida para todos nós, que é o Fresh Prince of Bel-Air, né? O Maluco no Pedaço. Como é que foi decidir fazer uma homenagem a essa série com o clipe? Antes de tudo, boa tarde, tamo junto, André. Muito obrigado pelo convite. Música pra ver, tamo junto demais. Então, foi um momento de muita felicidade, assim, eu e Thiago, que produz as coisas comigo, meu produtor, a gente conversando sobre ideias, e a gente adora pegar referências da década de 90, né? Eu, principalmente, eu gosto muito de trazer a minha infância e as coisas que eu gostava quando eu era mais jovem, até porque a gente hoje está vivendo um momento de muito caos, né? E a gente poder lembrar um pouquinho das nossas memórias boas e memórias afetivas que trazem lembranças gostosas para a gente é sempre bom. Então, eu venho com o meu trabalho tentando trazer isso. Eu fiz o Te Ligo, Você Não Me Atende, trazendo referência do Norbit e do mesmo rolê da comédia norte-americana, e eu quis refazer isso de novo, mas numa outra pegada, e que eu fiquei muito feliz, trazendo o Maluco no Pedaço. Veio muito com o Thiago, a gente conversando, a gente falando, amigo, a gente tem que trazer diversão, a gente tem que trazer alegria, a gente tem que trazer coisas diferentes. E aí ele falou, vamos fazer um Maluco no Pedaço. Eu falei, só vamos, amei a ideia. E joguei pro mundo. Certo, mas eu tô ligado, e eu quero ouvir de você em primeira pessoa isso, mas porque eu tô ligado que tem um paralelo ali também com a história do Maluco no Pedaço, com a tua própria história, não é? Sim, exatamente. Então, eu trouxe um pouco da minha história porque eu trago junto com o Maluco no Pedaço a minha família junto, né? Eu trouxe meu primo, cresceu comigo, é meu primo. Ele não é de sangue, mas, irmão, cresceu comigo, e trouxe meu pai também, porque são figuras que trazem muito essa memória, essa persona da família preta, né? E são pessoas que que já fazem parte do meu dia a dia, já fazem parte da minha história. E eu quis muito colocar eles dentro desse rolê, porque eles trazem a alegria da minha vivência, né? E é isso que eu queria trazer com o Maluco no Pedaço. Não, é legal ouvir isso, é legal demais ouvir isso, Luciuli. E eu fico pensando que tem uma questão que beira o que você está falando também, e eu nem achei que a gente fosse falar isso agora, mas me veio à mente ouvindo o que você estava dizendo. Vamos. Que é muito interessante você também resgatar da tua juventude, da tua infância, essas referências. Todo Mundo Odeia o Chris também, então, no Te Ligo, Você Não Atende. E o Maluco no Pedaço pro Paralelo, e poder levar para a tela histórias de pessoas pretas também para uma nova geração. Assim como você foi impactado, você poder agora no mesmo... Impactar novas gerações, Exatamente. Isso. Esse Como é o rolê. que é a tua relação com isso? A arte, ela traz isso, né? A arte, ela é atemporal. Independente da arte que você faça, ela vai estar para sempre no mundo. Então, você conseguir reinventar o que já foi criado, trazendo para o seu universo, eu acho que é uma maneira genuína de você agradecer também, né? Acho que te trouxeram essas lembranças. Então, tipo, eu sei que, o Will, talvez, não posso dizer não, mas talvez nunca veja de trabalho e tal, mas é uma maneira de agradecimento. Tipo, olha, a sua história marcou a minha história, entende? Pô, maravilhoso, maravilhoso isso. Deixa eu te perguntar, para você, qual é a importância
de você contar uma história na hora de transmitir as suas mensagens? Isso é algo que tá na tua cabeça, assim, de estabelecer narrativas na sua música? Exatamente, são sobre narrativas. Eu acho que as narrativas que chegam até a gente, a maior parte da população preta, né, são narrativas brancas, seja em novela, em comercial, em clipes, em tudo. E a gente tem um referencial muito eurocentrado, né? E a gente poder trazer referências que fazem parte da nossa cultura, seja no estilo, seja na dança, seja no esporte, em tudo, onde a menosada, a rapaziada mais nova consiga ver e falar, caraca, mané, ele tá fazendo aquilo ali, eu quero fazer também. Tipo, ele olha e fala, cara, se ele conseguiu, se ele vem do lugar que eu venho e ele pode fazer, eu também consigo. Então, eu acho que essa é a mensagem e a visão que eu quero trazer, né, para as próximas gerações. Boa. E o disco Pele, ele conta uma história? Conta uma história, não só de amor, como as problemáticas do amor, como a minha história como pessoa, né, meu crescimento, minha evolução. Para além disso, as músicas foram selecionadas ao longo da minha história também. Tem músicas ali que eu fiz quando eu tinha 17 anos, tem músicas que eu fiz ano passado, tem músicas que eu fiz há 5 anos atrás. Então, eu trago uma bagagem de 10 anos aí comigo, contando uma história, contando um começo, um meio e uma continuidade. Eu nem digo fim, assim. Primeiro álbum tem dessas, né? Primeiro álbum é uma reunião daquilo que você tem pra mostrar pro mundo. Aí pro segundo disco é a hora que você parar e produzir pra ele, né? Estabelecer, exatamente. É isso aí. Eu acho que o primeiro é a gente se apresentar. Olha aqui, eu não sou só isso, eu sou aquilo, eu sou um pouco de tudo. Isso trazendo para mim, né? Porque acho que a arte ela é múltipla. Então, tem pessoas que escolhem, poxa, não, meu segmento é esse, outros meu segmento é esse. E o meu segmento musical, ele é amplo, né? Porque eu cresci ouvindo muitas coisas, né? Eu cresci ouvindo desde de Queens e U2 a Marvin Gaye, Michael Jackson e James Brown, sacou? Então, é uma mistura do rock, do R&B, do soul, da música preta brasileira também, com Cassiano, Tim Maia. Então, eu tentei trazer tudo isso dentro desse universo do mundo Pele, né? E quando a gente fala de transmitir mensagem, quando a gente fala de contar história, quando a gente fala de estabelecer narrativa dentro da arte, tem sempre uma questão muito interessante, que é a da interpretação de quem for receber essa obra de arte. Então, ser tão aberta e ser também tão pessoal, né? Como que é pra você? Como tem sido pra você, né, a resposta das pessoas com essas histórias que você tá contando? É nostálgico, porque a maioria da galera, grande parte da minha geração, mas são mais novos também, porque esses programas são reprisados, né? E a galera vem tipo, caraca, mano, me lembrou muito minha infância, não sei o quê, minha família, zoação, e a dança, meus primos, não sei o quê. E tipo, é isso que eu quero trazer. Eu quero resgatar memórias boas e afetivas de momentos de felicidade. Eu acho que é o que a gente está precisando nesse momento. Então, a minha arte tá para hoje nesse lugar de trazer memórias de felicidade para as pessoas que às vezes não estão tendo espaço para ter memórias boas. Sim, você já teve a experiência de você compor uma música, lançar uma música, na verdade, né? E aí alguém chegar pra você e falar, caramba, eu adorei que você falou sobre tal coisa, adorei que você falou isso desse jeito, quando na verdade a tua intenção inicial era outra. Isso acontece, isso que é interessante da arte. Cara, você é muito... Pô, primeira entrevista, com toda sinceridade, eu adoro perguntas criativas e, tipo, normalmente as perguntas são sempre as mesmas, assim. Poder estar conversando com você e você trazendo perguntas criativas, eu fico muito feliz. Mas então, voltamos junto. A interpretação, eu acho muito importante dentro do meu trabalho, não só como Luchuli, mas com a minha banda também. Eu gosto de levar um universo imaginativo também, onde não seja só a minha verdade, onde não seja só o que eu vivi. Eu quero que a pessoa ouça e ela interprete isso dentro da vida dela também. Então, isso sempre acontece. Com Cola Comigo, que foi meu primeiro single solo, muita gente veio me mandar mensagem falando de momentos da vida que eles estavam vivendo e que não tinham nada a ver com o que eu quis dizer na história. E aí eu ficar, cara, que lindo! E é isso, tipo, eu consegui transmitir a minha realidade para pessoas que dentro da realidade dela conseguem encaixar a minha poesia, a minha arte. Eu acho isso magnífico, eu acho que a arte está aí para isso. É muito egoísta quando a gente faz algo só pra gente, né? E aí, quando a gente consegue doar um pouco da gente para o mundo, eu acho que isso é fazer arte.
Total, total. E você consegue lembrar, consegue citar algumas mensagens, algumas histórias que você ouviu em músicas e que te marcaram muito? Olha, teve uma que ela é um pouco... Ela é acima de 18 anos, mas eu vou tentar trazer da maneira mais acessível possível. Teve um casal que me mandou um texto, velho, pelo Instagram, enorme, falando que eles estavam na cachoeira e ouviram Cola Comigo, e os dois começaram a chorar e entrar num transe espiritual corporal bizarro, e ouvindo Cola Comigo, eu fiquei tipo, uou, eu tô quase sentindo essa energia aqui também, porque é muito incrível, velho. Tipo, porque a gente não imagina, né? A gente faz a arte, a gente joga pro mundo, e aí não dá para singularizar e trazer para a gente cada universo de cada um que ouviu. E aí a pessoa vem com um texto enorme falando, foi bizarro, porque a gente começou a se arrepiar junto, e a gente ouvia a sua voz tocava a gente num lugar muito sensível, e eu fiquei super lisonjeado de ouvir, assim. E com Te Ligo Você Não Me Atende, rolaram algumas também, de pessoas falando, pelo amor de Deus, o berro que o seu outro personagem deu é igual minha mãe me chamando em casa, e não sei o quê, porque tem um momento do clipe que a Rochelle, que eu interpreto ali, a Rochelle, ela dá o berro, Luciane, olhando pra cima. E aí a galera me falou, caraca, é minha mãe, não sei o quê. E aí eu ficava, meu Deus, é isso, sabe? É sobre isso. Ramonzinho veio ao podcast contar sobre seu mais recente single, RL, feito em parceria com Lennon. Na música e no clipe, ele presta sua homenagem à estreia e ao recorde do skate nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Vale a pena ouvir as histórias que ele tem para contar sobre o seu som e depois ouvir mais uma vez seu disco Arteiro, de 2020, agora com outras camadas a partir desta entrevista. Ramonzinho, vamos começar o papo falando direto da sua mais nova faixa e clipe, que é RL, com o Lennon. Me conta uma coisa, como é que foi para você essa experiência, essa ideia de contar histórias do skate na música? Então, na verdade, tudo se juntou muito, porque eu já queria fazer eu queria montar algum momento, juntar essa história do skate e tudo mais, sem que ficasse uma coisa muito clichê, ou pró-skate, ou promocional para skate. Eu não queria que fosse assim, porque eu conheci o rap através do skate, né, cara? Então, assim, é um negócio que está muito dentro de mim. E quando eu tive a oportunidade de gravar com o Lennon, obviamente, é um cara que anda muito de skate, ele também tem essa vivência de skate de rua. Eu falei, cara, tá aí, é um bom momento para eu poder fazer isso. Independente do discurso da letra, né, porque a letra fala de muitas coisas, né, do cotidiano, mas o visual, acredito que não precisa acompanhar, né, literalmente, né, a letra da música. Então, assim, eu falei, cara, vamos fazer um clipe de skate e tal, que a gente já é íntimo disso, né, cara? É o que nos une, né, na verdade, né? O skate é o que une a gente nesse processo todo. E aí chamei o diretor, o Wilson Domingues, né, que chama de Wilbur, né, a direção de Wilbur, porque ele também é um cara que anda de skate, conheço há mais de década ele, e a gente chegou a realizar um trabalho anos atrás, uns 7 anos, se eu não me engano, o Lennon estava andando de skate, não, ele não fazia rap ainda, né? A gente fez um trabalho para uma RPM, se eu não me engano, foi isso mesmo, e já era uma entrevista que era feita em cima do skate, né? Aí, depois de anos, eu liguei pro Wilson e falei, pô, Wilson, cara, tive uma ideia, cara, vamos fazer um clipe, vamos oficializar isso, andando de skate, né? Oficializar esse clipe. Ele, pô, cara, pô, ele já sabia o que tinha que fazer. Então, essa relação, como você perguntou, foi um negócio muito natural, porque a gente já sabia o que quer fazer, e como eu até falei depois que a gente lançou o clipe, eu falei, cara, a gente primeiro fez uma sessão de skate para depois filmar, né? Tipo assim, vamos andar e com essas imagens a gente vai fazendo as coisas. Então, foi tudo muito natural, né, cara? Super orgânico, né? Super legal. E super no universo de vocês, que eu acho que é o mais importante, né? Como você falou. Sabe que uma das muitas características do rap que me chamam a atenção bastante é justamente esse caráter narrativo, né? O rap é muito bom em levar mensagens, tanto quanto ele é muito bom em contar histórias, né? Como é que você vê isso? Pode discordar se você quiser. Não, eu acho que, né, o rap ele passou por um processo de auditoria, né? Vamos dizer assim, durante os anos, né? Porque ele sempre foi encaixado dentro de um setor
em que ela é estritamente narrativo, né? E social e político, enfim. Você não podia fugir muito disso, Verdade. até por conta da audiência mesmo, entendeu? Acho que, assim, por mais que você quisesse fazer coisas diferentes dentro do rap, você não tinha como explorar muito, porque as pessoas consumiam, as pessoas queriam consumir essa estética do rap. A gente tem um exemplo até muito bom disso, que é um dos pioneiros do mainstream, que é o Cabal, né? Que ele já tinha já essa frente, né, de rap mainstream, falando sobre outros assuntos, mas que acredito que ele não tenha sido bem entendido naquele momento, né? Então, hoje, a gente vai para além da narrativa do social, político, e, enfim, protesto, Uhum. para outros assuntos, né? Para outros assuntos que envolvem o cotidiano da própria geração de hoje, né, cara? Porque Uhum. a geração de hoje vive um cotidiano que não é da minha geração e não é da geração anterior. Então, elas querem ouvir sobre essas coisas também que acontecem hoje, né? Sobre suas festas, sobre suas formas de se interagir e dialogar. Então, isso abriu uma margem para que o rap pudesse dizer mais coisas, né? Não que ele não pudesse, mas a audiência voltando para isso, ela Uhum. legitimou, né, uma forma para que as pessoas pudessem escrever sobre outras coisas também, entendeu? Uhum. Então, achei isso muito interessante dentro do processo de mudança do rap, em que, no caso, favoreceu até muita gente, porque como eu tenho um trabalho que ele é muito, muito diverso, meio camaleão, falo sobre muitas coisas, eu entendi isso com mais naturalidade quando essas coisas começaram a ser exploradas, né? Uhum. Perfeito. E pro Ramonzinho, tanto músico quanto ouvinte de música, quais são as histórias que mais te interessam? E também quais são os personagens que mais te interessam nas músicas? Cara, quanto ouvinte, é porque eu gosto muita coisa, né, cara? Uhum. Sim que é E, bom. particularmente, a minha rotina musical, ela não é muito baseada no rap, não, saca? Eu ouço Aham. muita coisa fora do eixo do rap, porque eu preciso dessa matéria-prima para poder me influenciar e produzir outras coisas. E não à toa também o seu rap, ele é muito múltiplo, né? Ele, dentro dele, ele carrega várias referências, várias inspirações diferentes, né? Eu realmente, mas eu tenho uma preferência, assim, eu gosto de sensibilidade musical, sacou? Seja Hum. seja na narrativa ou no instrumental, entendeu? Isso não tem nada a ver com não ser simplista, isso pode ser simples e pode ser muito sensível, sacou, mano? Então eu Uhum. gosto de sentir a sensibilidade que o artista construiu ali, sacou, mano? É, Então, quando eu vejo letras bem construídas ou arranjos que são bem feitos, ou coisas que são verdadeiras, que eu acho que é o principal, às vezes o rap ele pode ser bem cru, mas ele é Uhum. muito verdadeiro, isso me interessa muito, sacou? Isso é uma parada que me interessa muito. A lírica do artista, se ela é bem construída, me interessa. Eu acho que hoje a gente passa por um momento assim, de muita rapidez na informação das coisas. Então, assim, eu consigo entender que, de uma forma geral, a indústria ela não te dá tempo de fazer a música como você gostaria. Então, a gente pega muitas músicas hoje num estado assim, um pouco mais cru do que deveria. Mas a verdade dela está ali. Eu acho que isso faz parte da verdade daquele momento da música, entendeu? Então, eu comecei a analisar isso com mais carinho, principalmente com a galera mais nova que está vindo fazendo rap né, e que muito ansiosos, né? Lançam músicas de semana em semana, entendeu? Eu Pois entendo que é. o processo hoje está esse, entendeu? Não dá para você Uhum. ficar pensando muito sobre o que fazer. E como ouvinte e como letrista, isso. Cara, eu procuro, como músico mesmo, assim, eu procuro lançar coisas que eu tenha propriedade para fazer. O que eu quero Uhum. dizer com isso? Assim, eu estudo muitas coisas, eu estudo um objeto que eu quero lançar, pô, hoje eu quero fazer um reggae. Mas esse reggae, ele tem que ser característico, sacou? Eu vou ouvir muito Augustus Pablo, eu vou ouvir muito Sisla, eu vou ouvir muito aquilo ali até entender como é que funciona essa dinâmica. Se essa dinâmica ela não for fiel, isso não quer dizer igual. Se essa dinâmica ela não tiver autenticidade, eu não faço, sacou, mano? Então, assim, e eu faço assim com todas as tendências que eu procuro lançar. Quando lancei com Malia, quando lancei com uma proposta um pouco mais pop, eu tive que estudar um pouco mais esse viés.
quando eu lancei Caô, que é um samba, é uma coisa que eu já estudo desde o samba, então, mas assim, eu me preocupo muito com a autenticidade da coisa, entendeu? Não é fazer o estilo por fazer, porque eu acho que as pessoas percebem muito se você tem propriedade sobre aquilo ou não. Sim, eu tô adorando, você tá me falando muita coisa que eu tinha anotado para conversar com você. Porque justamente uma das coisas que eu acho interessantes é como a gente está falando de contar histórias através da música, mas as suas músicas também ajudam a você construir a sua história no sentido da sua carreira e de como a gente conhece o Ramonzinho, né? É, é, é um pouco disso. Eu estava pensando até nesses 3 dias. Porque a gente está no meio do campo, né, cara? A gente, porra, tu não consegue ter uma visão de campo geral. Sacou? Você tá jogando, né, cara? Então, muitas das coisas que eu escrevo, cara, muito focado naquilo que eu estou escrevendo, mas você não tem um domínio do jogo todo. E muitas das vezes você percebe que os teus próprios fãs, eles te empurram para uma posição que você nem imaginava que você estaria. Então é muito louco isso, gente, porque assim, você recebe mensagens de pessoas dizendo, pô, esse cara é assim, esse cara é isso, esse cara. Não, na verdade, você nem sabe direito o que você é, você está no processo de se descobrir o tempo todo. Verdade. Então, eu achei isso muito interessante, né, cara? Porque, principalmente hoje com a galera, com essa galera maneira aí que eu gravei, muitos que estão no hype e tudo mais, eu imagino que tenha funcionado um pouco dessa forma. Porque o cara escreve uma parada e algumas frases, elas impactam de uma forma tão grande, mano, que quando tu vê, você já está posicionado dentro de uma característica que a galera elas colocou ali, mano. Isso é bom, né, na verdade, né, cara? Eu acho que a única coisa que a gente tem que pensar é que a gente não é só isso, né? Tipo assim, você tem que ter um pouco de controle sobre isso para que você não fique preso realmente só a essa imagem e olhar para outros lados também. Mas eu acho que isso é muito louco, porque é aí que vem a ideia de que realmente tipo, a arte ela só vive enquanto alguém está consumindo tua arte, né? Alguém está vendo teu quadro enquanto alguém está ouvindo tua música, porque você depende disso, você depende desse feedback, entendeu? Dessa via de mão dupla. E é o que muitas vezes acontece comigo também. Eu imagino que sou coisas hoje e que muitas delas são parte do que as pessoas me falaram, sacou? E me deram esse feedback. Porra, Ramonzinho é o cara do subúrbio, é o Golden Era, é o cara que faz o rap assim, o rap assado. Entendeu? Então eu acho isso maneiro, sacou? É positivo, é uma parada maneira, não. É pra isso que a gente tá fazendo música, né? É verdade, é verdade. E você citou a Malia, você citou o Lennon, você falou que você fez muita música com uma galera muito maneira. E eu quero citar alguns aqui, né? O BK, Djonga, MV Bill. De fato, gente muito, muito massa que você tem a oportunidade, a chance e a honra, muitas vezes também, de estar junto, né? Como que é você, então, olhar para essas situações e ver que vocês estão construindo juntos alguma história também? Eles fazem parte da sua e você faz parte da deles. Isso eu vejo de uma forma assim, um pouco mais clara, porque eu tenho muitos anos nisso, né, cara? Então, tirando a MV Bill, que é um dos meus professores, né? Fora os outros amigos que eu aprendi muita coisa com que me ensinaram com a nova geração após a mim, eu já fazia parte da vida dessas pessoas. E não sabia, né? Enfim, eu não sabia. Então, eu passei por todos esses processos. Eu já acompanhava o Leno quando ele só andava de skate. Já gostava dele andando de skate. Eu acompanhava o BK quando ele começou a fazer rap. Então, muitas vezes, quando a gente se encontrava na noite, tinha vezes que eu era a atração principal e ele abria o show. Então, era muito louco isso, né, cara? E eu vejo isso com muito orgulho, porque é o seguinte, cara. O que acontece? Você olha para a tua história e você começa a pensar o que você fez para você poder estar aqui, né? Ou para você poder ter tal oportunidade dessas coisas. Então, eu lembro quando o BK estava começando, ele me chamou para fazer um show na Cruzada, sabe? Era um negócio assim super social, para a galera mesmo, só os cria. E, pô, eu fui, sacou, mano? Entendi que a galera estava precisando. Eu tenho uma vida de trabalho social e filantrópico, né? Hoje que realmente eu consigo realmente comercializar a minha obra. Mas, assim, é muito bonito quando você vê que as pessoas elas entendem isso, sacou? Então, hoje, quando eu chamei o BK para fazer, não foi nenhum problema, ou Lennon, não teve nenhuma burocracia ou nada. Tipo, os caras, eles sabem que em algum momento eu fiz parte da vida deles
e que eu queria que eles fizessem parte também da minha vida, do meu trabalho. Então, assim, eu acredito que, independente de hype ou não, eu acho que o que eu fiz com esse disco, o que eu chamo disso é valor, né? Você tem valor, né, cara? O carinho, o respeito que eu tenho pelas pessoas e que as pessoas têm por mim é um valor, sacou, mano? Porque eu entendo que isso não é... Eu entendo que não é qualquer um, sacou? Eu me senti muito, muito especial, assim, e agradecido nesse momento por poder ter a oportunidade de gravar com tanta gente num disco que a gente não vê isso acontecer, né, no cenário musical em geral. Sacou? E Jade Baraldo é a capa deste episódio. Na entrevista, ela conta sobre Não Ama Nada, seu mais recente single e clipe, assim como sua trajetória até ele. E olha que a Jade tem muita história para contar, tendo ficado conhecida no The Voice Brasil e agora cunhando uma carreira muito interessante no lado mais pop da música autoral brasileira. Jade, honrando o Música Pra Ver, eu quero começar esse papo contigo falando de videoclipes, que é a especialidade aqui da casa, né? Como é que tem sido para você levar suas músicas para esse formato de vídeo? É maravilhoso, porque videoclipe dá essa oportunidade da gente, enfim, contar uma outra história, ou então... Mas o videoclipe é bom porque ele é como se fosse uma segunda música, assim. Você tanto pode contar a história da música ou pode inventar uma outra história completamente diferente, assim. Então, depende da criatividade. Eu sempre prefiro aumentar, tipo, ser uma extensão da música. Eu faço com que o videoclipe seja isso, assim. E, só que, assim, é a parte mais estressante, né? A parte mais legal e estressante do rolê, porque tudo começa a dar errado, envolve muitas pessoas, né? Envolve muitas coisas, tudo... É uma estrutura muito grande, assim, que você tem que lidar, mas também é aquele estresse gostoso. E vale a pena quando você vê o produto final depois. Depois no final vale a pena, tudo vale a pena, né? Mas é bem pesado. É um trabalho bem intenso mesmo, né? E é um trabalho bem intenso para todo mundo que faz videoclipe. Mas no seu caso, você tem uma entrega muito grande ali até de corpo, né? Você tá encenando, você tá dançando. Então eu imagino que seja uma camada a mais de... Não só de capricho, de preocupação, de intencionalidade na sua arte, mas de energia que você desprende mesmo fazendo um clipe, né? É muito, nossa, tipo, realmente eu sou sugada nos videoclipes, porque é isso, né? É entrar na personagem, é ter que estar dançando, interpretando o tempo inteiro, se preocupando com tudo. Eu sou uma pessoa extremamente detalhista. Eu não sou... Na verdade, eu não sou detalhista, né? Eu sou psicopata. eu sou meio psicopatinha, assim. E eu gosto de ficar ali no detalhe, sabe? Então é isso, faz parte. Tem uma coisa que eu fico pensando também quando eu vejo uma videografia de alguém, que é você tá ali contando essas histórias. Eu gostei da palavra que você usou, né, de você expandir o que as músicas são, contando essas histórias, ao mesmo tempo que essa obra, não é à toa que a gente usa essa palavra, né? Isso que você construiu conta também a tua história como artista, né? Sim, com certeza. A imagem é importantíssima com a mensagem que eu quero passar. Sim, tem a ver com a imagem, tem a ver com a mensagem, mas tem a ver com como a gente conhece de quem você é também, né? Também. Na verdade, é muito do que o artista quer passar, né? Fica muito na mão do artista. Não quer dizer que ele seja aquilo necessariamente, mas é a história, né? Como se fosse um filme. Eu encaro muito videoclipe como se fosse um filme, assim. Então, meio que, sei lá, qual é a personagem que eu quero fazer agora? Tá? E aí eu vou... Legal demais. Eu vou meio que a partir disso. Com as músicas também é assim? Não. Com as músicas, não. Com as músicas, não. Eu não... Com as músicas é muito o que, sei lá, o que vem de dentro, assim. Eu não procuro ficar meio que, o que as pessoas estão falando agora? Ou, o que tá... Sabe? É meio que tá de dentro. Eu acredito nisso, assim, que a música tem que ser uma coisa muito do coração. Sim. Que interessante ouvir isso. A interpretação que eu tô fazendo, ouvindo o que você está dizendo, é que as músicas são, entre aspas, então, baseadas em fatos reais. Exato. As músicas são aquilo que vem de você. E aí o videoclipe é a tua oportunidade de ficcionalizar em cima disso, né? Exatamente. É isso aí. A música é o que vem de dentro e o videoclipe é o que eu posso virar, né? Então eu vou fazer a mesma pergunta pra você agora, só que pensando não em videoclipes, mas na música. Quando a gente olha pra sua música,
O que você acha que a gente conhece da Jade? Oh, meu Deus. Profundo isso, calma. Vai rolar terapia agora aqui. Vai rolar a sessão terapia. Cara, dependendo da música, a pessoa vê o que a Jade consegue, né, assim, interpretar e tá dentro do que a Jade está passando naquele momento específico, né? Então, que às vezes pode ser, sei lá, uma melancolia, pode ser uma paixão, pode ser uma raiva, várias coisas, assim, dependendo da música, né, claro. É isso, a pessoa consegue pegar um pouco a essência do momento que a Jade estava passando. É muito estranho falar de mim na terceira pessoa. Né? Tipo, cara, a Jade tá aqui, né? Enfim. Mas a pessoa consegue realmente pegar um pouco da essência do que eu estava passando naquele momento específico. E eu também, né? Eu consigo voltar, às vezes, naquele momento também, quando eu me reescuto. Excelente, vou querer falar mais disso daqui a pouco. Mas vamos falar primeiro de Não Ama Nada, que é o seu lançamento mais recente, né? Isso. Como que essa música e esse clipe chegam neste momento da sua história? Como eles chegam? Eles chegam como uma bomba, né? Porque é bem forte. Assim, a música, o videoclipe, a mensagem é muito explícita também. Não tem muita poesia, assim. Ela é muito pá! Ela é muito na cara, assim. A interpretação é muito direta, né? A interpretação é muito direta. Não deixa dúvidas. Não deixa dúvidas, exatamente. E é sobre isso, é sobre estar aqui e não desistir, eu vou continuar aqui. É isso. Eu acho que a mensagem foi dada. A mensagem tá aí. E o que essa música conta dos próximos capítulos da sua história? Ela conta a minha história, no caso. Começando por aí. Uma nova postura da Jade. É uma nova Jade. É como se fosse a Jade mais madura, digamos assim. Bom, posso te apresentar a minha interpretação, então? Com certeza. Do que eu acho que a Jade é. Vai, fala. O que você acha? O que você acha que a Jade é? Vai. Eu tenho a impressão que a Jade chegou... Vou falar de você na terceira pessoa também, não vou falar de você, não. A Jade, então, ela chegou a esse momento da carreira dela, pegando da música pop, que é mais direta, de uma acessibilidade que não me deixa muitas dúvidas mesmo, na letra, na mensagem, combinada ao momento, o zeitgeist mesmo, né? O que o mundo hoje está permitindo que seja dito, que é essa força, essa potência, virar e falar, sim, eu sinto, sim, eu penso, sim, eu quero, eu desejo e eu posso realizar. Olha, isso é muito real. Isso é você tá falando meio que simplificando a minha, enfim, assinatura com a Warner e tal, né? Mas é legal você ter essa percepção de eu pegar agora querer ser pop. Não é ser pop, porque não. Eu vou te corrigir agora. Fica à vontade. Eu não tenho vontade de ser pop, sabe? Eu acho que eu já tenho uma imagem bem contemporânea, eu consigo passar isso, só que eu quero deixar a mensagem. Eu acho que eu não vou tentar meio que ficar seguindo essa coisa do pop, porque eu tenho uma mensagem muito forte, assim, e eu prezo muito pela poesia, pela beleza da poesia, pela voz. Eu acho que eu consigo equilibrar essas duas coisas, assim, com a imagem pop, sabe? É muito interessante, né, essa narrativa do pop, porque no fim das contas eu acho que a gente estava falando a mesma coisa com palavras diferentes, né? Pode porque ser. O pop é essa acessibilidade, o pop é essa mensagem mais direta, muitas vezes também, mas também é uma estética que eu vejo acontecer em diversos locais, em diversos territórios da música, entendeu? Você tá dialogando com uma musicalidade que é compartilhada a esse momento contemporâneo, como você disse, né? É o que eu, particularmente, vou chamar de pop. Sim. Isso, certíssimo, corretíssimo. Mas não é experimental, por exemplo, né? Não, com certeza. E é meio que você usar da imagem para atrair as pessoas, porque o que as pessoas veem hoje de tudo é imagem, né? Então, por exemplo, você tá lá, se eu colocasse, sei lá, no meu videoclipe uma bunda gigante, aí a pessoa, opa, tem uma bundona aqui. Aí quando a pessoa escuta assim, caralho, que música foda. É mais ou menos isso, sabe? Meio que, não é converter punheteiros em ouvintes, mas é quase como se fosse. É uma linha meio tênue aí
Entre você pegar essa sagacidade da imagem para transformar, para passar uma mensagem, né? Mais importante, que você sabe que no fim é a mensagem. Uhum. Jade, como é que é a tua relação com redes sociais hoje em dia e com essa dinâmica, né, da importância, da relevância que essas plataformas têm para os artistas hoje? Eu acho o Instagram uma merda. O Instagram tem que morrer. Uhum. Tá demorando para morrer já. Uhum. O Instagram tá muito ruim. O Twitter é bom porque o Twitter é muito instantâneo, só que também, cara, é muito ódio no Twitter. Eu acho que as pessoas estão indo mais pro Twitter agora, assim, as pessoas normais. Mas ainda tem muito ódio, como em todo lugar tem, né? Mas o Twitter realmente é aquele lugar onde você coloca toda a podridão para fora. É muito engraçado, assim, observar o Twitter. Uhum. Elas são necessárias, né? Não tem como a gente fugir delas. O que eu posso dizer, assim? É uma merda. Eu acho bem ruim, mas é necessário para a gente chegar até o outro, para o nosso trabalho e tudo. A gente não vive mais sem isso, né? A gente é dependente disso e meio que virou um parasita que nós mesmos escolhemos. Assim. É verdade, é verdade. Esse seu posicionamento é bastante compartilhado por outros artistas que já passaram aqui pelo podcast. Eu entendo, respeito e me identifico, inclusive. Mas deixa eu voltar um pouquinho no assunto. Achei muito interessante quando você falou que as músicas refletem um momento específico. E você até falou como que é a sua relação com ouvir coisas antigas suas e falar, olha só, olha como eu estava naquele momento, né? E aí o teu disco, Mais Que Os Olhos Podem Ver, saiu em 2019. E nesses 2 anos, o mundo virou do avesso 7 vezes, né? Como que é pra você, então, sim, pegar essa obra e ouvir de novo hoje? Cara, é engraçado, assim. Engraçado não, né? Meio trágico, porque eu tava bem mal, assim. Eu tava bem mal. Mas é bom ver, assim, caramba, aquela Jade, putz, se aquela Jade soubesse, sabe? Uhum. Mas foi necessário. E eu olho para aquela Jade com muito orgulho, assim, sabe? Porque eu sei que ela fez tudo o que ela podia fazer. E muita coisa mudou agora, enfim. É porque no disco eu falei mais sobre relacionamentos e, enfim, passado, abusivo, essas coisas. Uhum. E agora a gente tá em outro momento do mundo, né? Sim. Tipo, não tem nada a ver com a pandemia. O que eu falei ali no meu álbum foi, inclusive, o começo dela. Logo depois que eu lancei o álbum, pá, começou a pandemia. Em fevereiro, no caso. Eu lancei final de outubro. E foi uma lambada atrás da outra, assim. Quando eu consegui me superar naquilo, já veio a pandemia de novo. Puta que pariu, hein? Caralho! Deve ter sido interessante, na verdade, acho que é um eufemismo até ruim, assim. Deve ter sido bastante frustrante, na verdade, sendo franco com você, né? Você ter sonhado tanta coisa pro lançamento do disco e tão pouco tempo depois o mundo virado do avesso, como eu falei, né? Não, foi horrível, foi foda. Tipo, não poder fazer show. Eu lembro que eu fiz só um show que era o começo em São Paulo e logo foi cancelado tudo. E graças a Deus, assim, eu já tinha gravado 2 videoclipes, 3, na verdade. Então eu consegui lançar durante o ano esses 3 videoclipes do álbum, porque se eu não tivesse gravado antes, eu ia, tipo assim, não ia ter nada. Sim. Porque era bem na época que todo mundo achava que, tipo assim, se a gente saísse na rua, todo mundo ia morrer, né? A gente passou por isso. Caralho, eu vou morrer, eu não posso sair, sabe? No começo a gente pensava dessa forma, então, né, é muito louco isso. Foi meio desesperador. Sim, pois é. E eu fico curioso também, já de ouvir sobre você ouvinte, para além de você como artista, né? Você consegue lembrar de histórias que a música já te contou, de outros artistas que tiveram algum impacto em você, que te levaram à reflexão, ou que ficaram em você de alguma forma? Vários. A música é meu alicerce para me desprender ou então me conectar em algum lugar, assim, meu, que existe dentro de mim. Agora, eu gosto muito da Billie Eilish, assim, falando dessa parte mais contemporânea, assim, que tá mais atual. Eu gosto muito das composições dela, assim, o que ela fala, sabe? Quando você consegue... Você sabe, né? Quando você consegue se conectar com o autor da música, tipo assim, você sabe o que a pessoa tá falando, porque você já meio que passou por algo, você já esteve meio que nesse lugar, nessa nuvem. Sim. E é muito louco isso, assim, né? É uma pessoa tão distante ao mesmo tempo tão perto de você. A música faz isso, né? Ela une, ela te coloca num estado espiritual e mental que várias pessoas conseguem acessar. E isso é muito louco, assim.
Porque eu tenho certeza que se eu sentar e conversar com a Billy, tipo, a gente vai, sabe, a gente vai se conectar, porque eu sei, entendeu? É muito doido isso, assim. Eu sinto isso. Deixa eu ver outra pessoa que eu me identifique muito. Marina Sena. Uhum. Marina Sena é outra que, cara, o feat vem aí. Opa! O feat vem aí, caralho. Deixa eu ver mais uma. Agora uma pessoa antiga. Putz, as composições do Chico. Uhum. Chico Buarque é foda, né? Porra, toma no cu. Ele é muito foda. As composições dele, e ele tem um lado feminino, assim, muito doido, né? Que ele escreve no feminino. Uhum. E eu acho isso muito incrível. Eu acho que tá bom, né? Tá bom. 3. Foram três até então. É que tem vários, né? Enfim. E este foi mais um episódio do podcast Música Pra Ver, que só existe pela soma de esforços, ideias e apoios de Rômulo Mendes, Carolina Reis, Letícia Miranda e William Nunes. A trilha sonora é do Ponta Firme e o Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.